Olá, crianças! Continuando o plano de estudo tutorado, volume 1, hoje nós teremos a aula de ciências, semana 1. Nesta semana, você vai revisar e aprimorar os seus conhecimentos sobre matéria e energia. Você já aprendeu que no nosso cotidiano, os materiais estão sempre se misturando de forma natural e artificial. As indústrias produzem grande parte dos alimentos que comemos. Durante a industrialização, são adicionadas substâncias que imitam a cor, o aroma e o sabor dos alimentos naturais, e esse processo torna difícil diferenciar se bebemos suco de laranja natural ou artificial, ou apenas se tem cor, gosto e cheiro de laranja. Vamos ler o texto da página 31. Misturas em nosso cotidiano. Vamos nos lembrar de que a água do mar é cheia de misturas como areia e sais minerais. O ar é constituído por uma mistura de diversos materiais, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e poeira. A composição do solo é variável, onde é formado principalmente de argila, areia, minerais, humus e água. No meio ambiente, é quase impossível encontrarmos materiais separados. Para conseguirmos substâncias puras na natureza, são necessários métodos para separá-las. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. Um incêndio na floresta pode transformar as árvores em carvão. Em contato com o oxigênio presente no ar, os metais enferrujam. Com o tempo, os alimentos mudam o gosto e apodrecem. Quando alteramos o tamanho ou a forma de um material e ele sofre uma mudança, mas não é transformado em outro, dizemos que houve uma transformação física. Porém, quando os materiais são misturados, dando origem a novos, dizemos que houve uma transformação química. Se misturarmos em um recipiente a água com vinagre, esta mistura será irreversível. No entanto, se em um vasilhame misturar os grãos de arroz e feijão, essa mistura poderá ser reversível. Processos reversíveis são aqueles que podem ser mudados, podendo realizar a trajetória inversa do processo. Tomemos como exemplo um copo de água no estado líquido. Colocamos esse copo com água em um congelador para que ele se transforme em gelo. Se depois de um determinado tempo retiramos esse copo com gelo e deixamos a uma temperatura ambiente, a água irá derreter e ficar líquida novamente. Esse é um exemplo bastante prático de um processo reversível. Os processos irreversíveis são aqueles que só podem ser executados em um sentido, sem que haja o retorno para o estado original. Um exemplo disso é quando cozinhamos um ovo. Após ser cozido, o ovo não poderá retornar ao seu estado original. Esse é o tipo de mudança que representa um processo irreversível. Página 32. Com base no que você aprendeu e leu no texto acima, continue o texto abaixo, dando a sua opinião ou relatando algumas experiências sobre misturas no nosso cotidiano. Não se esqueça de colocar o título e usar as pontuações necessárias. Eu comecei, agora é com você. As misturas estão em toda parte do nosso cotidiano, desde o ar que respiramos até o suco que bebemos. Para preparar uma receita de bolo, é necessário fazer uma mistura com os ingredientes. Há misturas que podem ser reversíveis e outras que são irreversíveis.
O texto está iniciado. Agora vocês vão continuar. Vocês podem falar sobre experiências que vocês tiveram em misturar substâncias, algum alimento, se você misturou alguma coisa na cozinha da sua casa, você fez alguma experiência com misturas, você vai relatar aqui nessas linhas, certo? Com base no texto que você leu, que nós acabamos de ler agora. Não se esqueça de colocar um título para esse texto. O título vai ser nessa linha. E aqui vocês vão continuar o que já foi iniciado do texto, certo? Página 33, número 2. Preencha a cruzadinha de acordo com as palavras em negrito no texto. Lá no texto, nós temos algumas palavras que estão em negrito. Vocês vão preencher esses espaços aqui com essas palavras. Por exemplo, a número 1. No meio ambiente, os materiais estão sempre sofrendo transformações. A tia já colocou aqui a primeira palavrinha para vocês. Agora vocês vão continuar. Número 2. Substância presente no ar que respiramos. 3. A queima da madeira para fazer carvão é um processo. 4. É um fator que pode modificar a matéria. 5. Em contato com oxigênio, os metais. 6. O derretimento do gelo é um processo. 7. A do mar é cheia de misturas como areia e sais minerais. 8. O solo é formado principalmente de areia, minerais, argila e água. Então, essas palavras que vocês completarem aqui, vocês vão depois colocar aqui na cruzadinha. Ainda na página 33, atividade número 3. Dada as seguintes afirmativas abaixo, preencha as lacunas com reversível ou irreversível. Então, crianças, nós vamos voltar ao texto, vamos ler novamente para poder resolver essa número 3. Letra A, mistura de água e vinagre. É uma mistura reversível ou irreversível? Quando você mistura água com vinagre, tem jeito de você separar depois a água do vinagre? Tem jeito ou não tem? Eu acho que não. Quando não tem jeito de voltar atrás na mistura, é irreversível. Água em estado sólido, gelo, o que vocês acham? É reversível ou irreversível? Madeira carbonizada. Madeira carbonizada é o quê? Carvão. É uma mistura reversível ou irreversível? Metal enferrujado. Mistura de água e tinta. Por exemplo, quando você mistura água com tinta, tem jeito de você separar depois de volta a água da tinta? O que vocês acham? Vamos pensar e resolver. Não se esqueçam de voltar ao texto para poder entender melhor o assunto. Qualquer dúvida, a professora está aqui para ajudá-los. Essas foram as atividades da semana 1 de Ciências. Não se esqueçam de acompanhar as correções sempre no final da aula. Um beijo e até a próxima.